Boa noite a todos, iniciando aí mais um programa, O Mundo Esotérico, trazendo em sua segunda parte algumas incongruências bíblicas, algumas passagens literais e algumas soluções para as suas informações, para os seus esclarecimentos, Então nós percebemos verdadeiramente que essa linguagem literal ela pode trazer muitos problemas, E que admitindo-se aí de fato alguns milagres, que forçam até os limites, ou além dos limites da capacidade de fato de alguém acreditar neles, Então, daí nós podemos perceber aí, descrito no Êxodo, dentro das escrituras do Antigo Testamento, a abertura do Mar Vermelho, de onde nós temos uma pressão hidrostática, de onde se divide e para se conter, ambos os lados até formar um leito seco, E a gente percebe que isso usaria uma quantidade de energia quase que incalculável, para poder separar isso, o que dentro de uma visão mais lógica e racional seria algo impossível, vamos dizer assim, Mas se nós pressumirmos uma ação teúrgica, divina direta, isso poderia não ser impossível, Uma outra situação seria aí a história de Noé, que aborda aí talvez uma impossibilidade de coletar pares de animais dos 4 quadrantes da Terra, e que, por exemplo, nós poderíamos citar aí o bicho preguiça, que de fato ele deveria já vir à arca muito tempo antes, até esse pedido, divino de que cada par de animais poderia estar presente dentro da arca, E um outro problema surgiria aí em relação ao abrigo de todos esses animais e alimento para esses animais, sendo que esses animais estariam presentes durante 40 dias e 40 noites, O outro episódio interessante que temos aqui seria o caso de Jonas, que foi engolido de fato por uma baleia, que se tem referência bíblica, e que sabemos, dentro da própria fisiologia, que as próprias secreções e processos digestivos do estômago do mamífero, que seria improvável, a sobrevivência de Jonas, durante 3 dias e 3 noites, levado isso ao pé da letra, Então nós podemos perceber aí que ou a pessoa desacredita a Bíblia, ou existe aí um símbolo, muito profundo, e dos quais em breve nós estaremos trazendo essas referências muito interessantes, de estudos um pouco mais aprofundados.
Nós vemos também no livro de Gênesis, lá no seu capítulo 19, e no seu versículo do 30 ao 38, né, a questão da obscenidade, da incredibilidade, né, da embriaguez de Ló, e também do incesto causado aí com suas duas filhas, né, sua própria sensualidade, né, é algo que realmente, se não for visto, né, numa linguagem alegórica, simbólica, é um mau exemplo dos quais poderíamos aí trazer como uma conduta de vida moral, né? Também algumas coisas irracionais, como a própria atribuição à suprema deidade, né, com qualidades de fraquezas humanas, como a ira, o ciúme, a crueldade, né, e muito dos estímulos dados ao povo israelita, né, para que pudessem de fato atacar e massacrar homens, mulheres, crianças, né, e de outras tribos, e que qualquer pessoa que traga à tona uma profunda reflexão, nem seja uma profunda, né, mas uma visão mais pensada a respeito disso, refletida e de uma sensibilidade, com certeza vão repelir tais ideias, né? E por isso, de fato, né, a própria opinião ortodoxa da igreja, ela muitas das vezes fica dividida, né, justamente por incluir partes dessas escrituras no ensino dominical e também dentro das próprias universidades, né? Além disso, nós temos aí algumas dificuldades, né, relacionadas aí no Novo Testamento, né? Nós temos aí no caso de Jesus alguns dos evangelistas que afirmam uma concepção imaculada em um nascimento virginal, descritos por Mateus e Lucas, e que vemos aí uma impossibilidade real, né, justamente porque sabemos que a união do espermatozoide para com a fecundação do óvulo traria a vida, e isso por si mesmo já é um grande milagre, né? E os outros autores bíblicos, os outros evangelistas não citam isso, só apenas em Mateus e Lucas. As genealogias de Jesus aparecem no Evangelho de Mateus e Lucas, e interessante que eles são diferentes e dificilmente se poderia aplicar à mesma época que foi escrita, né? Mateus, ele traça sua descendência através de José, justamente porque é algo sem significado no caso aí de um nascimento virginal. E Lucas, entretanto, ele vai delinear a genealogia através de Maria. Aí poderemos aí estar outras situações, né? Os eventos que ocorreriam da noite anterior à crucificação de Jesus são acontecimentos demasiadamente numerosos para que pudesse ter acontecido no momento prescrito, né? Então nós listamos aí os grandes acontecimentos num período tão curto. E aí nós citamos aqui a última ceia, a agonia no jardim, a traição de Judas, as acusações e interrogatório, primeiro por Caifás, né, depois diante do Sinédrio e a seguir diante de Pilatos.
também o interrogatório na sala de julgamento, e isso é indiferente ao fato que as cortes que julgavam os malfeitores não se reúnem no meio da noite, isso acontecia durante o dia. A visita de Herodes, que está registrada em Lucas, o retorno a Pilatos, as conversas com Pilatos e a lavagem de suas mãos, o açoitamento, o escárnio e a colocação sobre Jesus de uma capa escarlate, o longo e doloroso transporte da cruz até o Gólgota, e todos, de fato, esses eventos não poderiam ter ocorrido num tempo tão curto, né? Então nós podemos perceber aqui que a maioria dessas dificuldades, se não todas, elas desaparecem quando se assume de uma vez que a própria intenção dos autores era muito menos de registrar apenas uma história do que a de também revelar ideias cosmogônicas, ideias solares, planetárias, raciais, e descrever as condições e experiências místicas e psicológicas do homem, né? E isso é um ponto muito importante porque, de fato, aí está velado, né, essas informações dos quais citamos. É interessante que quando nós falamos a respeito do testemunho das primeiras autoridades, né, que está confessado aqui de uma forma bem clara por Clemente de Alexandria, né, a respeito dos mistérios da fé que não deveriam ser divulgados para todos, mas ele diz: na medida em que essa tradição não é divulgada só para quem percebe a magnificência da palavra, é indispensável, portanto, esconder no mistério a sabedoria falada que o Filho de Deus ensinou. Orígenes não é menos explícito também, ao se considerar o aspecto simbólico, né, da Bíblia e também de suas fábulas. Quando diz: se não a tivéssemos à letra e fôssemos forçados a entender o que se encontra escrito na lei subjacente ao costume dos judeus e do povo comum, então eu coraria ao confessar em alta voz que foi Deus que fez essas leis. Nesse caso, as leis dos homens parecem mais razoáveis e excelentes. E ele continua: que homem de juízo concordará com a afirmação de que o primeiro, o segundo e o terceiro dias, em que ao anoitecer e ao amanhecer são mencionados, foram sem sol, lua e estrelas, e o primeiro dia sem o céu? Quem seria tão idiota de supor que Deus plantou árvores no paraíso, no Éden, como um agricultor e etc.? Eu acredito que cada homem deve reter essas coisas como imagens sob as quais o sentido oculto jaz escondido. Meus queridos irmãos, os antigos padres da igreja, né, os antigos padres de Alexandria, eles tinham uma visão mais ampla, né, de um ensinamento mais oculto, de um ensinamento mais claro a respeito desses ensinamentos, né? E que daqui nós trazemos uma simples ilustração a respeito daquele relato que se faz referência, né, à maldição de figueira, a maldição da figueira, né, não de figueira, a maldição da figueira,
que, como nós temos ele lá relatado nos evangelhos, né, ele é de fato aí, vamos dizer assim, um relato improvável, né, é de fato uma alegoria, e quando nós levamos em consideração a alegoria, o símbolo, ela é de verdade uma fonte de iluminação. Percebemos que a questão da maldição é um ato não cristão, né? Se Deus é amor, amar o próximo como a ti mesmo, como um dos princípios cristãos, amaldiçoar seria algo completamente oposto, né? Também achamos algo improvável porque isso aconteceu no início da primavera antes da Páscoa e que seria aí de fato improvável frutificar nessa época, né? E que de fato, e é um ponto muito interessante, né, esta narrativa colocada aí numa visão mais oculta e de uma maneira mais simples, que na verdade é a demonstração de uma lei fundamental, né? Uma lei de que se todas as coisas e seres viventes, aí incluindo raças, nações, né, e homens, não partilharem os frutos de suas vidas, como nós nos representando como uma figueira, elas secarão e morrerão. E todo aquele que busca ter, reter e acumular apenas para si próprio os frutos de sua vida, as suas posses externas, a sabedoria, verdade e poder que se revela, nada dando aos outros, essa pessoa realmente, inevitavelmente, ela descobrirá que sua própria vida interna e externa, ela vai se estagnar e se definhar. E isso é um ensino muito claro, né, que é a própria lei do altruísmo, dos quais nós vamos falar mais a respeito dela num próximo programa. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em todos vocês. Uma boa noite e bom descanso.